Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa existência. O nosso propósito aqui é um tema muito amplo, muito abrangente e que não tem como a gente conversar sobre ele apenas em um único momento. É um tema que vai ser abordado constantemente aqui. Muito se fala sobre o propósito de vida e às vezes nem sequer se considera isso, né? Num mundo materialista, capitalista, se olha muito para o viver, o hoje, o viver os momentos, aproveitar, o curtir. É claro que a gente precisa viver o hoje. O passado, a gente não tem como ficar revivendo ele. Ele faz parte da nossa história, da nossa construção, enquanto pessoa, enquanto ser humano. O futuro, ele é incerto. O hoje é o que a gente tem de garantia. Então, é necessário que a gente viva da melhor forma possível. Porém, muitas vezes a gente acaba encontrando vários problemas e muitas vezes também esses problemas acabam sendo potencializados por a gente estar afastado do nosso propósito. E eu já havia comentado no vídeo anterior, né, o que é o nosso propósito. Por muito tempo eu mesma fiquei pensando qual que era o meu propósito. Eu achava que o meu propósito era ter uma determinada profissão, era ter uma referência talvez na sociedade, nesse sentido de profissão. Com o tempo fui entendendo que o nosso maior propósito aqui é o nosso autoconhecimento, é o nosso melhoramento moral, é o nosso melhoramento espiritual, é a nossa elevação espiritual. Então, nosso propósito é que a gente esteja bem. E muitas vezes a gente acredita que o nosso propósito está no externo e o nosso propósito está no interno, na nossa construção, na nossa busca pelo bem-estar e pela felicidade. E eu acredito que esse é o nosso maior aprendizado, porque a gente acredita que a felicidade, ela está fora de nós, está em adquirir bens, produtos, está em outros afazeres, em ter, né, aquilo que eu falei, eu acreditava que para mim ser feliz eu deveria ter determinada profissão. Quando eu consegui a profissão que eu tanto queria, eu já comecei a procurar outra, porque eu achava que aquilo já não fazia mais parte do meu propósito. Até que eu fui, né, compreendendo que o meu propósito não tinha uma vinculação com uma realização profissional ou uma realização pessoal, né, como eu já comentei, mas que era de eu me autoconhecer e de compreender que dentro de mim existem todas as respostas que a gente precisa. Dentro de mim eu encontrei a maioria das respostas que eu precisava. Eu acredito que as que ainda eu não encontrei é porque eu não silenciei o necessário para encontrar elas. O nosso propósito é a gente se reconectar com a nossa essência, com a nossa alma. Conforme a gente vai se afastando do que é o nosso propósito, do que é a nossa essência, a gente vai encontrando cada vez mais dificuldades. Porque a nossa alma é como se fosse a nossa bússola aqui, ela nos dá um direcionamento. A gente já vem com todas essas informações, mas o mundo externo, ele nos tira o nosso foco, nos tira a atenção e a gente vai achando que precisamos ir buscar essas informações em um mundo externo. A gente vai buscando elementos para ir nos preenchendo. Então,
Muitas vezes a gente acredita, né, que eu vou me sentir completa quando eu adquirir tal produto, quando ter tal formação. E a gente faz o maior esforço para ter aquele bem, ter aquela formação. E aí quando a gente consegue, logo a gente já começa a sentir que já tem algo que falta em nós. E assim a gente vai indo, sempre correndo atrás de coisas externas para nos preencher o interno. E não faz sentido a gente preencher o nosso mundo interno, nosso mundo interior, com coisas externas. A gente só consegue preencher o nosso mundo interior com o que a gente tem no nosso mundo interior. A gente já é completo. Só que a gente não percebe isso. Por quê? Porque a gente valoriza muito mais o que está fora, o que é externo, o que é material, a opinião das pessoas, ao que o meio social muitas vezes impõe pra gente, a nossa cultura materialista, do que a gente olhar para dentro de si e compreender que a gente já é completo. E que essa completude, ela nos dá esse direcionamento. E quanto mais a gente vai se afastando de quem a gente mais a gente vai encontrando dificuldades na vida. Por quê? Porque a gente está se distanciando da nossa essência. E a gente se distancia da nossa essência para quê? Para que a gente tenha uma validação na sociedade, para que a gente siga um fluxo que a sociedade nos impõe, as tendências, o que a mídia diz que é melhor para nós. Como que alguém vai dizer o que é melhor para nós? Se só nós soubemos as nossas lutas, as nossas dores. Mas a gente dá esse poder para esse meio fazer isso com nós. Então nós também temos uma grande responsabilidade com isso. E é por isso que a gente precisa retornar para a nossa essência. É dentro de nós que a gente vai encontrar todas as respostas e que a gente vai poder ter uma vida mais autêntica. Porque a gente vai perdendo a autenticidade. E eu falo até por experiência minha, porque a gente vai querendo se espelhar no mundo externo, no que o mundo externo nos dita. E aí a gente vai começando a encontrar muitas dificuldades, porque não somos nós ali. Nós estamos buscando coisas que não são nossas. É claro, a gente precisa ter essas coisas do mundo externo, precisa, porque a gente precisa sobreviver aqui, a gente precisa viver. A questão de sobrevivência é questão biológica, né? De gente ter um local para morar, de a gente ter um alimento, da gente ter nossas realizações, o nosso lazer, isso é necessário. Mas a gente também precisa ter o nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio espiritual. E a gente precisa encontrar isso dentro de nós. A gente não vai encontrar fora, a gente não vai completar isso com coisas externas. Essa busca, ela foi invertida. A gente acha que em alguns momentos eles vão suprir o vazio que vai sendo criado quando a gente vai se afastando de quem realmente a gente é. E também há uma busca muito grande, né, por Deus. A impressão que dá é que Deus está distante, né, porque se fala, nós vamos buscar a Deus, eu vou buscar a Deus. Se Deus nos criou, se nós somos a essência de Deus, nós somos uma centelha de Deus, nós somos obra de Deus. Nós temos Deus dentro de nós. Nós não precisamos ir buscar Deus fora, mas nós precisamos buscar Deus dentro. E esse é o processo de autoconhecimento. É de reconectar com o meu eu.
E é nesse eu que está ali, aquele vínculo com Deus. Porque Deus, Ele não está separado de nós. Ele está sempre com nós, porque nós somos a essência dele. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente começa também a compreender que se Deus é a que parte de nós, na Bíblia fala, vós sois deuses, Deus nos quer feliz, né? Deus não ia querer nos ver triste ou em dificuldades. E é por isso que a gente já vem com todas essas informações, essa bússola para nos direcionar. O problema é que a gente vai se perdendo no caminho. E a gente só consegue se voltar para o nosso caminho, voltar para quem nós somos, através do autoconhecimento, através da meditação, através da solitude. A gente não consegue fazer uma análise de consciência, uma análise de quem realmente a gente é, se reconectar consigo mesmo em um mundo caótico que nos tira a atenção. Então, a solitude em uma meditação, em um momento a sós, é extremamente necessário para a gente começar a encontrar essas respostas que a gente tanto tem buscado para as nossas vivências. Convido vocês para continuarem aqui nesse canal, curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem, que a gente vai continuar esse tema em outros vídeos, porque ele é um tema muito amplo, né? Não, são vários aspectos, né, que envolvem essa questão de autoconhecimento, de evolução e de realização, né? É um processo muito grande, a gente está sempre em processo evolutivo, né? Então, a gente precisa ter uma nova consciência, né? Como diz a próprio canal, né? O nosso objetivo aqui com esse canal é que a gente tenha uma nova consciência, que a gente possa ter uma expansão de consciência, né? A expansão de consciência é a gente olhar, né, o todo, né? E às vezes na hora da dificuldade a gente não tem essa compreensão do todo, a gente acaba se limitando apenas àquela dificuldade. E é isso que eu falo. Quando a gente expande a nossa consciência, a gente consegue se voltar para dentro de si, encontrar as respostas para sair daquela dificuldade. Eu sou a Aline, terapeuta de expansão de consciência e espiritualidade, e convido vocês a continuarem aqui comigo. O meu contato está na descrição do vídeo e até o próximo.